Olá, pessoal! Vamos falar aqui das bases da cultura ocidental nas atividades de revisão para AP2. Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna de Letras e Literatura do primeiro período da UF, convênio com o CEDERJ. Chegamos à atividade 6 da revisão e ela propõe o seguinte: o que Aristófanes pretende criticar em sua peça Nuvens? Primeira pergunta. Segunda, por que ele usa a figura de Sócrates para tecer tal crítica? Vamos por partes? A peça Nuvens de Aristófanes é uma comédia. E como comédia, ela trata de temas atuais da vida dos gregos naquela época do período clássico. E o que acontecia naquele momento era uma grande revolução do sistema educacional das crianças e dos jovens, que antes dos filósofos se concentravam em aprender artes, incluindo música, dança, poesia e os esportes, as atividades de culto ao corpo. Eles tinham uma preocupação muito grande com a aparência. Então, e aí vieram os filósofos e começaram a trazer um novo formato para esse sistema educacional. E entre os filósofos havia os sofistas. Os sofistas eram professores profissionais, eles eram pagos para ensinar os jovens. E com isso houve uma reação da sociedade. E a sociedade alegava que esses professores sofistas e também os filósofos, sobretudo Sócrates, que era o mais famoso, o mais conhecido porque ele peregrinava em todas as cidades, a crítica era feita da seguinte maneira: que esse tipo de educação nova, ela estava, vamos dizer assim, retirando dos jovens a preocupação com o corpo, com a saúde, e também estava afastando os jovens dos deuses. Porém, Sócrates não era sofista. Ele era um filósofo e a sua forma de trabalhar o ensino da sabedoria, da filosofia, era através de diálogos. Então ele percorria as cidades e procurava dialogar com as pessoas. E Platão, como era, assim, vamos dizer, seu discípulo, porque Sócrates nem reconhece que tinha discípulos, Platão posteriormente escreveu esses diálogos em seus livros. Então, o que a gente tem hoje sobre Sócrates foi o que foi deixado escrito por Platão, que conviveu com ele, acompanhou Sócrates em seus diálogos. Mas a crítica, voltando lá à peça Nuvens, ela é feita aos sofistas e não é propriamente a Sócrates. E o que acontece, né? Vamos continuar no próximo slide. Toda essa mudança no ensino causava um espanto muito grande, um desconforto para a sociedade mais tradicional, que começava a criticar essa prática, dizendo que isso levava os jovens a desdenharem os deuses, a não honrarem os deuses, porque esses deuses eram substituídos por outras divindades, ou então levava esses jovens a ficarem doentes, pálidos, emagrecidos, porque eles não se dedicavam tanto à prática de esportes. Então essa era a principal crítica da peça. E aí vamos relembrar um pouquinho da história. Havia um homem idoso, endividado, e ele tinha um filho. Nesse momento, ele tem uma ideia. Eu vou colocar meu filho na escola para que ele possa aprender com os sofistas os argumentos que possam me defender de qualquer causa na justiça. Ou seja, ele queria se livrar das dívidas de uma forma, vamos dizer assim, através de argumentos. E ele acreditava que colocando o filho nessa escola, na escola dos filósofos, sobretudo os sofistas, o filho ia aprender a defender qualquer causa, sendo ela justa ou injusta. Mas o filho não quer ir para a escola porque ele acha que lá ele vai se perder, que ele vai ficar doente, que ele vai ficar esmaecido.
pálido, magro, então ele se recusa a ir. Aí o que acontece? O pai, em frente à recusa do filho, resolve ir para a escola. Só que ele já não tinha uma boa memória, assim, uma capacidade de uma abertura para aprender o que era ensinado. E aí ele critica essa escola, ele diz que dentro dessa escola tem um cantinho do pensamento, que é o pensatório, para onde os alunos vão para aprender a pensar. E isso ele faz de forma irônica, não é uma simples constatação. Ele cria esse pensatório que na verdade não existia. E ele aí diz, ele começa a dizer o que era ensinado nessa escola. Então aparece Sócrates pendurado num cesto ou numa grua, né, que era um personagem interpretando, um ator interpretando Sócrates. E Sócrates então conversa com as nuvens, e as nuvens seriam as novas divindades, ou seja, substituindo as divindades gregas, o que era assim um escândalo na época. E Sócrates lá, pendurado pela grua, passando no palco, conversando com as nuvens, isso era ridicularizar o filósofo. Outra coisa que ele ridicularizava era o conteúdo. Então ele dizia que o que era ensinado nessas escolas, assim, quanto que era a distância do pulo da pulga, entre outras coisas totalmente irrelevantes, sem sentido. Era uma sátira mesmo, era uma paródia. Vamos continuar. O que acontece? O velho desiste de ficar na escola e obriga o seu filho. E agora o filho vai de qualquer jeito, entra lá na escola, passa pelo pensatório e parece que ele aprende alguma coisa. Mas na peça tem um momento em que o filho dá uma surra no pai e o pai então pede socorro aos vizinhos, grita, chama atenção para que as pessoas pudessem ir lá socorrê-lo e ninguém aparece. E o filho então diz assim: isso que eu estou fazendo com você, eu tenho como provar que é justo, que é lícito. Ou seja, mostrando mais uma vez a crítica à escola sofista, como se ela fosse capaz de incutir nos jovens essa capacidade de transformar algo injusto em justo. Então aqui a gente já caracterizou as principais críticas, que são as críticas aos sofistas e a crítica às novas divindades, que aí nesse momento, nessa peça, ele representa como nuvens, e também a crítica à forma de ensino nova, que, de certa forma, para as pessoas daquela sociedade, levava à doença física e mental dos jovens. O que Aristófanes pretende criticar em sua peça Nuvens? De certa forma, já foi dito. Então, em resumo, ele quer criticar os sofistas, que são filósofos, professores profissionais que cobram pelo ensino aos jovens, e atrás desse ensino, ele percebe que os jovens estão sendo corrompidos na justiça, corrompidos no aspecto físico, e por aí vai. Olha aí o que eu falei, gente, nessa figura que eu resgatei lá do Google, mostrando Sócrates pendurado numa grua, numa corda, num balãozinho, num balanço, conversando com as nuvens, ou seja, total ridicularização do filósofo. Isso é uma das características da comédia, né? A comédia, ela tende a parodiar, a fazer as pessoas passarem o ridículo, situações absurdas, enfim. E aí Sócrates, coitado, está representado dessa forma. Mas no slide anterior, a gente conversou sobre as críticas que Aristófanes queria fazer através dessa peça. Ele não queria criticar a pessoa de Sócrates, até porque Sócrates não era um sofista, e ele ensinava de modo bem diferente. Porém, Aristófanes ele tinha que colocar alguém nessa história que fosse muito conhecido pelo povo, porque os sofistas eles eram estrangeiros.
eles vinham de outras cidades e ficavam buscando novos alunos, e assim eles ficavam peregrinando, e não tinha alguém assim, uma figura de grande destaque, conhecido pelo público, que pudesse, na peça, causar impacto, risadas, etc. Então, o público, Sócrates era muito famoso, então ele foi facilmente identificado como um personagem daquela peça. Então é isso, gente. Ele usa a figura de Sócrates só para dar popularidade à peça, mas na verdade Sócrates ali está representando um personagem que ele não é, ou seja, ele não é um sofista. Então, ok?